Vamos, nesse momento, meditarmos na palavra do Senhor, vamos refletir na palavra de Deus. É um culto de louvor e adoração ao Senhor, e a gente sabe, todos nós sabemos, que o culto ele é feito de louvores e também da palavra de Deus. Pai do seu irmão Mateus Silva está conosco, Deus abençoe. Um abraço, Mateus. Quem está mais, muitos irmãos estão chegando agora. E meus queridos, como eu estava falando, nós vamos trazer um texto para os nossos queridos irmãos, para juntos refletirmos, que está no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1 e o versículo de número 2. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, baseado nesse texto. E se fôssemos colocar um tema nesta palavra, a gente poderia colocar o tema: a oração muda propósito. A oração muda situação. Esse texto, meus queridos, muito pregado nos templos, e esse texto fala que o Senhor envia o profeta Isaías até a casa do rei Ezequias, e dizendo para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. No versículo 1 diz que Ezequias estava doente mortalmente. O texto diz que a enfermidade a qual o rei Ezequias estava tendo era uma doença para a morte. Estava para morrer. E a mensagem que o profeta Isaías traz para ele é essa: E veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine como esta mensagem mexeu com o coração de Ezequias, porque ouvir uma palavra de Deus que vamos viver, que vamos prosperar, que Deus vai nos abençoar, isso alegra a nossa alma, nos fortalece. Mas a palavra que Deus traz para o rei Ezequias era avisando a ele que ele ia morrer. Era dizendo assim: olha, Ezequias, você está doente, a tua doença não tem cura, e pode organizar a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Veja a situação que se encontrava o rei Ezequias.
O propósito era esse, que ele ia morrer. A situação era que ele ia morrer. Mas ele ouvindo, recebendo esta mensagem do profeta, e ele sabendo que quem estava trazendo esta mensagem não era qualquer um, mas era o profeta, o homem de Deus, era o profeta Isaías, então ele temeu. E quando ele recebe esta mensagem, esse recado, o texto diz que ele vira para a parede. Dá a entender que Ezequias estava prostrado na cama, enfermo, e ele não teve condições de se levantar, de andar, mas ele virou-se para a parede. É como que ele rolou na cama, virando para o lado da parede, e diz a Bíblia que ele orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias era o rei, mas agora, quando ele recebe esta mensagem que ele ia morrer e que ele não ia mais viver, ele agora rola, ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor. Ele começa a falar com Deus e dizer: Senhor, eu te suplico que o Senhor traga a memória e que o Senhor lembre-se de que andei diante de ti em verdade e procurei andar com o coração perfeito e procurei fazer o que era reto diante dos teus olhos. Ezequias começa a ter uma conversa com Deus. Ezequias começa a orar ao Senhor. E sempre eu tenho dito para os irmãos que orar é a gente conversar com Deus, é a gente dialogar com Deus. E esta noite, o tema da palavra é essa: a oração, ela muda propósito. A oração, ela muda a situação. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei qual é o propósito que você está vivendo hoje. Mas em nome de Jesus, receba esta palavra, que a oração, ela muda o propósito de Deus nas nossas vidas. Ela muda a situação a qual estamos vivendo. Quando Ezequias ora ao Senhor e começa a conversar e convidando a Deus para lembrar que ele havia andado diante de Deus em verdade, com o coração perfeito, sincero, e que havia andado reto diante dos olhos do Senhor. Aí diz o verso 4, que no verso 3, a parte B do versículo, diz: E chorou Ezequias muitíssimo. Meus queridos, estamos vivendo um tempo que o tempo é de chorarmos, mas de chorarmos na presença do Senhor. Ezequias foi tomado por um sentimento e ele começa a falar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele chorou na presença, ele se derramou na presença de Deus, e Deus, ouvindo a sua oração e vendo as suas lágrimas, o verso 4 diz: Sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas,
e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meus queridos irmãos, que resposta maravilhosa da parte de Deus para Ezequias. Isaías entrega a mensagem e ele deixa o local onde estava Ezequias, e antes dele sair do palácio, o texto diz que ele, ainda estando no pátio, diz que veio a palavra do Senhor para Isaías, e o Senhor diz: Isaías, volta, meu filho, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: eu ouvi a tua oração. Meus queridos, a oração muda a situação, a oração muda as situações, a oração muda o propósito de Deus. Deus agora está mudando o propósito dele, a qual ele havia a respeito de Ezequias, dizendo que ele ia morrer e que ele não ia mais viver. Mas por causa da humilhação de Ezequias, por causa da sua oração, Deus agora muda o propósito e pede ao profeta que ele volte e diga para ele: assim diz o Senhor, o teu Deus, o Deus de Davi teu pai, ele ouviu a tua oração. Igreja do Senhor, vale a pena orar, vale a pena conversar com Deus que nós servimos, porque Ele está pronto para ouvir as nossas orações. E graças a Deus, que o Deus que nós servimos é um Deus que ouve, é um Deus que enxerga, é um Deus que fala, é um Deus que pode fazer todas as coisas. E quem sabe você pode estar imaginando ou pensando que Deus não ouviu a sua oração, que Deus não percebeu quando você estava orando. Mas assim como o Senhor disse para o rei Ezequias, o Senhor está dizendo: ei, eu ouvi a sua oração. E algo que me chama a atenção, meus queridos, é que o Senhor disse: volte e diga a ele que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O Senhor está dizendo: diga a ele que eu ouvi a oração dele e os meus olhos viram as suas lágrimas. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos continuar orando, buscando a presença do Senhor, porque Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir as nossas orações, e os seus olhos estão voltados e Ele vê as nossas lágrimas. Lágrimas essa que o seu marido não vê, lágrimas essa que a sua esposa não vê, lágrimas essa que o seu amigo não vê, lágrimas essa que as pessoas não vê, mas o Senhor vê as lágrimas que você tem derramado, as lágrimas que você tem derramado diante da presença do Senhor, as lágrimas que você tem derramado pelas madrugadas, apresentando a Deus a tua situação. Ele disse: diga para Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Glória seja dado ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, ele diz: vi as tuas lágrimas e eis que eu te sararei. Deus está agora mudando a situação de Ezequias. Ele disse: eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas
e sararei da sua enfermidade. O Senhor ouviu a sua oração, viu as suas lágrimas e Ele está dizendo: eu vou sarar a sua enfermidade. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse para Ezequias: diga a Ezequias que eu te sararei. Ele é o Senhor que sara. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. E diz: e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor manda esta palavra para o rei Ezequias, dizendo que ele não ia mais morrer, que o Senhor ia curar desta enfermidade, que o Senhor ia dar novamente oportunidade. Ezequias ia se levantar daquele leito, Ezequias ia sair daquela situação e o Senhor ia permitir que ele voltasse a subir e novamente à casa do Senhor. Aleluia! Você crê nesta noite que o Senhor há de sarar a nossa nação, que o Senhor há de sarar as nossas vidas? E eu tomo como profético, como uma palavra profética esta noite, quando o Senhor manda o profeta dizendo: diga a ele que eu vou sarar, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Você crê, meu querido irmão, que nós vamos retornar à casa do Senhor? Você crê, minha irmã, que nós vamos retornar à casa de Deus? Esse período, este momento de doença, de enfermidade há de passar. O Senhor tem poder para sarar, para sanar esta enfermidade, essas doenças, esse vírus, e nos dá a alegria, a honra de retornarmos à casa do Senhor. Além do Senhor prometer isso, o Senhor diz: e acrescentarei aos teus dias 15 anos. O Senhor disse: você não vai morrer, e ainda eu vou acrescentar 15 anos de vida para você. E das mãos dos reis da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade. Deus está dizendo: Ezequias, eu vou te sarar, eu vou te dar a oportunidade de você subir à casa do Senhor, te acrescentarei 15 anos de vida, e não vou entregar você na mão do rei da Síria, nem você, nem esta cidade, e vou amparar esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tome posse desta palavra, meus queridos. Eu libero esta noite esta palavra, uma palavra profética para a igreja do Senhor, para a nação brasileira, que o Senhor há de mudar a situação. Se a igreja está orando, se a igreja vai continuar orando, Deus vai mudar esta situação, Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar essa história, a história da nação brasileira, a história da igreja do Senhor Jesus Cristo, no Brasil e no mundo. E Ele está dizendo: eu tomo como profético esta palavra. Ele disse para Ezequias, e eu ministro para a igreja do Senhor esta noite: volta e diz a Ezequias: eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei os teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria eu vou te livrar, e a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de ti, do meu servo Davi. Deus está guardando esta cidade, Deus está guardando esta nação, e assim como Ele prometeu na vida de Ezequias, Ele há de prometer para as nossas vidas. Agora, meus queridos, que a gente continuemos orando, que a gente continue chorando na presença do Senhor. É momento de chorarmos, é momento de humilharmos diante da presença do Senhor.
porque a oração, ela muda o propósito de Deus. A oração, ela muda a nossa situação. Deus acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Quem sabe você está aflito? Quem sabe você está aflita, achando que você não vai sair desta situação? Nesses dias tão horríveis a qual estamos vivendo, aonde é tantas ameaças, tanto pavor, que as pessoas vão morrer, que as pessoas não vão sobreviver. Mas eu profetizo esta noite pela palavra do Senhor, libera esta palavra para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, para você que está ouvindo. Ei, você não vai morrer não, viu? E o Senhor vai fazer como fez com Ezequias, vai acrescentar muitos anos de vida a você. Você ainda vai viver muitos anos e vai contemplar a glória do Senhor sendo derramado sobre a nação brasileira. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra. Não deixe que nenhuma palavra de pavor, nenhuma palavra de medo venha entrar no seu coração, mas deixe que a palavra de Deus tome posse da sua vida. Continue orando, meu querido, continue orando, minha irmã, sabendo e dizendo: Deus vai mudar esta situação, Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar essa história, a história desta nação. Deus vai mudar. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua situação, em nome de Jesus. Amém?